Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu comecei a festinha de criança, então eles vendiam um palhaço. Eles eram uma agência muito mutreteira, porque era a festa mais barata de Nova York, era muito barata, e o cara prometia, não, em 1 hora a gente faz face paint, pinta maquiagem nas crianças, faz escultura em balão, faz jogos musicais e ainda tem um show infantil. Então o cara prometia como se fosse um show, né? E eu ia lá e fazia, assim... Pocket rave, né? Acontece tudo em 1 hora. Era bem isso, era tipo concentrado em 1 hora. Modéstia às favas, o meu era um show legal, porque eu fiz direitinho, achei umas coisas e ficava legal. Você entregava o Eu entregava, mas eu fui... Quando pra treinar, ele me mandou um cara mais velho pra eu assistir a festa dele. E nunca vou esquecer, porque no caminho, assim, ele colocava as roupas numa mala e as roupas emboladas e ele do sábado pro domingo sem lavar. Ah, então meu Deus. ficava um cheiro... Que é assim, eu tenho a sensação do cheiro até hoje. E num dia que a gente tava se arrumando, o primeiro dia que eu fui assistir, eu só ia assistir. E aí ele tava se arrumando, aí ele veste um negócio, assim, depois da cueca, assim, uma coisa, assim. Eu falei, o que é isso? Ele falou, isso é um slatter. Eu falei, o que é isso? Ele falou, eu vou te dar uma dica. Ele falou, isso é uma saqueira. Sabe saqueira que lutador usa pra proteger o saco? Por quê? Segundo ele. Porque assim, ele falou, as crianças... meu Deus. Elas assocam muito a gente. Então, eu tive essa sacada. Eu compro uma saqueira, porque se eles me dão mesmo, né? uma sacada... Exatamente, uma sacada, obrigado. Então, vira e mexe, alguém dá Então, eu tô protegido nas partes baixas. E eu, na minha cabeça, falei assim, gente... Eu já tinha trabalhado aqui com criança, já fui monitor de acampamento, assim... Eu nunca... Assim, não existe. Depois fiz anos de festa de criança. Anos, mais de 200. Eu nunca recebi um soco, porque assim, ele era muito ruim. Então, quando o palhaço é muito ruim, realmente, as crianças chegam uma hora e não aguentam. Então, ele já tinha sido agredido mais de uma vez. Então, ele teve um insight. Sabe desses filmes, tipo, O Pestinha, que vão na festa e tem o palhaço muito ruim e as crianças socam ele. É bem isso de sessão da tarde, então ele era ruim. E ele deu sorte que ele só precisou da saqueira, porque se os pais batessem também... Nossa, ele ia levar uma surra. Mas enfim, essa foi a grande dica. Ele tinha proteção pro corpo todo. Ele né? Mas aí eu vi também, quando ele fez, eu vi, nossa, é muito mais ou menos isso que ele faz. Eu posso fazer isso com tudo. Então, isso foi bom, assim, né? Dar uma confiança de que, poxa, eu tava fazendo uma coisa que podia ser legal. Comecei a fazer todos os finais de semana. Depois descobri uma outra agênciazinha em Nova York. Então, e você falava nas suas apresentações ou era tudo... Falava. Era mais mímica? Falava e acontecia uma coisa que, assim, depois os pais vinham falar, é muito engraçado o jeito que você fala. Como se eu estivesse falando de um jeito... E eu falava assim, não, é o meu jeito. Eu falo assim mesmo, que eu sou brasileiro. Eu não falo direito inglês. Acharam que você construiu um sotaque pra ficar mais engraçado. Como se fosse... Exatamente. E pelo fato de ser... Ótimo, isso mesmo, fiz. Tipo isso. E como era pra ser um show de criança... E eu sou tão bom que eu não saio do personagem. Você Nunca. tá vendo, menino? Eu vou até o final. Tudo pela arte, irmão. Eu vou até o final. Então, pra eles era muito incrível, pra agência era muito legal, pra mim era muito legal, funcionava o fato de eu poder errar o inglês, não era um problema eu errar uma construção, era com crianças e às vezes eu falava bobagem e tudo bem, eles riam e eu ria, né? O erro no improviso, se você traz ele fica mais legal ainda. Então eu fiquei desses 4 meses, fiquei 3 meses fazendo festinhas e mais festinhas no fim de Manhattan, nos buracos de Nova York, porque era uma festa muito barata pra gente que não tinha grana nenhuma, eram pros latinos, pros negros, pra galera que morava nos arredores e nos subúrbios, que tinham como pagar uma festinha de uma agência mais ou menos, e eu ia lá nesses fim de mundos entreter a galerinha. Como que eram as festas deles? Cara, as festas deles, né, eram muito legais, porque... Sem brigadeiro. Hã? Sem brigadeiro. Sem brigadeiro, é verdade. Que é um crime. O que é verdade, a gente não O Brasil... Pão com carne louca não tinha nessa instituição? O Brasil poderia se sustentar exportando brigadeiro pro mundo. Total. Era uma coisa que não tinha, beijinho. Não tinha bala de coco enroladinha? Não tinha essas coisas. Mas não é uma festa. Não.
Mas tinha uma coisa que era muito legal pra mim, que eu tava novo, né, de palhaço, assim, era uma coisa totalmente nova. E quando eu chegava, como realmente era a galera sem grana mesmo, quando eu chegava e entrava, era uma coisa muito, era a grande atração da festa. Então, era muito bem recebido. Era aproveitado, Era né? bem aproveitado. Eles eram muito amorosos. Teve uma vez que eu fui fazer... o Harlem é um bairro em Nova York só de negros, né? Eu fui fazer a festa num bairro, num lugar, numa estação de metrô, a última do Harlem. E de lá ainda peguei um ônibus e de lá ainda andei 10 minutos. Nossa, Era longe. longe. E cheguei lá, fui muito bem recebido, eles foram uns amores, a festa era 1 hora, mas pra mim não tinha, assim, tempo. Então, assim, eu fiquei mais de 2, e o cara foi fofo, falou, olha, eu te pago um pouco a mais. E eu falei, tá ok, pra mim tá ok. E ele me deu um pouco a mão, foi muito... E as crianças fofas. As crianças, os amores, foi muito legal, muito, assim, muito legal. Então, depois de 2 horas de festa, eu tava, né, me tirando a maquiagem e tal, indo embora. E aí ela perguntou, a mãe perguntou, você vai como? Eu falei, vou andando até a estação de ônibus, de lá eu pego o metrô. Ela falou assim, mas você vai andando até a estação? Eu falei, vou. Ela falou, não, você não pode andar aqui sozinho. Você é branco. É muito perigoso. Como é que você veio? Eu falei, eu vim andando. E aí comecei a ficar com muito medo mesmo. E aí ela falou, não, e chamou o marido. Ela falou assim, escuta, ele quer ir andando até a estação. Ele falou, não, você não pode ir andando aqui. Aqui você não pode ir andando. É muito perigoso. Você tem que pegar um táxi. Só que não tinha grana para pegar táxi. O cachê já daria... E eu falei, ficou assim na situação. Comecei a ficar com muito medo. E aí ela chamou, o aniversário era de um moleque de 6 e ele tinha um irmão mais velho, de 12. Ele chamava Jaquan, que é um nome... Então eu lembro que ela falou, Jaquan, come here. Aí ela falou, você acompanha ele até a estação. E aí foi muito legal, né? Legal depois, né? Mas assim, na hora, assim, eu tava assim, e aí o menino foi junto comigo, me escoltando, assim. Uhum. Então eu lembro desse caminho, de eu estar com muito receio, porque ela me colocou isso, acho que eu não podia estar andando lá sozinho, tipo, de bobeira. Eu fui meio ingênuo, Na assim, ida você né? foi tranquilaço. Foi tranquilo, nem nada, nem tchunga. E na volta ela me deu ele pra me escoltar. Só que eu não fiquei tranquilo, porque assim, um menino de 12 anos, que ele vai fazer, né? Assim, tipo... Qual que é a questão, né? E aí, eu saio, se vier alguém, eu saio correndo, o que eu faço? E foi muito legal, porque a gente foi batendo papo, o moleque era muito gente boa. E uma hora a gente tava indo assim, um cara me olhou de longe assim, eu tava assim, não olhando nada. E o cara veio e perguntou pra ele. Aí ele falou, não, tá comigo. Aí eu dei daquele cumprimento assim. Uhum. E falou, ok, legal, bem-vindo, assim, foi fofo também. E assim foi, e eu fui até a estação, cheguei lá... escoltado pelo Jaquan, de 12 anos, que me levou gentilmente. Então era muito interessante, porque para mim eu fui para lugares diferentes, com pessoas muito diferentes, indo em casas de pessoas muito legais e muito acolhedoras.